Olá, proféticos, meu nome é Renato Neto e hoje eu tô aqui, no canal do Profético Afiando a Espada. Eu tô com o pastorzão Felipe do Bola de Neve de Sombrio. Pô, pastorzão, olha só, um prazer estar com você. Sabe que, assim, a Bola de Neve é uma igreja que me inspira, então é bom estar aqui e é bom estar na comunhão dos santos, que a gente consegue entender um pouco mais, ouvir as histórias, ouvir os testemunhos. E esse quadro que a gente está filmando é um quadro voltado para isso, que é a experiência profética. Então o que acontece? Conta um pouquinho aí da sua vida, como é que foi sua conversão, como é que você foi alcançado por Jesus, como é que foi aí? Bom, galera, paz, prazer estar aqui com a galera. E é uma oportunidade sempre preciosa poder falar um pouco daquilo que Jesus fez na nossa vida. Eu estava conversando há alguns minutos atrás com o irmão sobre 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21, que diz para a gente não desprezar a profecia, mas julgar ela segundo a palavra de Deus, reter o que é bom, tirar para fora aquilo que não provém. O que eu queria falar com isso? A minha mãe, ela aceitou Jesus quando eu tinha 1 ano de idade. Então eu fui criado na igreja, fui criado em escola dominical, em círculo de oração, fui criado em cultos da igreja que minha mãe frequentava, culto de sábado e domingo. Só que com 15 anos eu decidi dar uma volta no Egito. Conhecer o que tinha fora da igreja. Tinha uma curiosidade, tinha um desejo. Sim. Eu era filho de crente, eu não era um cristão. E eu saí fora e fui viver aquilo que o mundo oferece. Mas a minha mãe, ela tinha um versículo com ela, uma palavra de Deus com ela. E ela reteve aquilo. E sustentou ela ao longo desse tempo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é E muito importante. ela declarava essa palavra. Só que tem um problema nessa palavra. A profecia que ela liberava, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ela vinha de encontro à minha vida. Eu precisava corresponder. É verdade, verdade. Só a resposta individual, né? Só que, mano, eu gostava demais do mundo. Em um dos momentos da minha caminhada, antes de estar com Deus, eu moro a 7 quilômetros do litoral, da praia. E a gente tem por hábito na nossa cidade, ela é pequena, todo mundo se conhece, pega carona. Sim, normal. Tanto para ir, normal. Cidade pequena. E numa dessas eu voltei bêbado, tava alto, eu me sentei em um banco de uma praça, tava vomitando, e o Espírito Santo me visitou. O Espírito Santo me na visitou, chapação. Ele me visitou e disse bem assim, filho, tu sabe que eu não te fiz para estar aí e para estar assim. Mas eu questionei o Senhor. Eu fui criado em igrejas mais tradicionais, de uso e costume. Eu disse, Jesus, como eu estou tatuado, escutando as músicas da época de Bob Marley, Charlie Brown, Pink Floyd. É verdade. Não vamos falar mais para não dar ibope. Jesus, como é que eu vou voltar para estar sertanejo? É verdade. Senhor, eu na época andava de skate, na época o skate era calça gigante, me contaram que estava a calça com a É verdade, eu sou da calça apertada. Eu era da calça 4 número a mais. É verdade. Não, mas eu andava de skate também, sabia disso? Então, se liga. E cara, eu questionava Deus, né? A minha visão de igreja ela era muito relacionada ao uso e costume. Já não cabia mais naquele formato, né? Eu dizia, Jesus, como é que eu vou voltar? Como é que eu vou para lá? Como é que eu vou usar um terno? Como é que eu vou escutar o tipo de música? Não tenho nada contra. A minha avó, bisa das minhas filhinhas, ela é uma tiazinha do coque. A minha avó usa do manto. A minha avó é essa. Eu dizia, Jesus, como é que eu vou voltar? E eu não tenho nada contra minha avó. Sim, claro. Serve Jesus, ama Jesus. Orou e intercedeu muito pela minha vida e ainda ora intercede. Mas eu não me via. Eu não me via. Só que havia essa palavra liberada sobre a minha vida. Havia uma profecia, só que havia uma responsabilidade na minha vida de fazê-la cumprir, né? Fazer ela se cumprir. Até que um dia Deus, por sua graça, eu moro a eu acho que 280 quilômetros de Balneário Camboriú. Bonito. Eu tinha uma cunhada e um cunhado que moravam lá.
E a gente foi pra curtir, eu fui pra sair na noite. Sim, foi pra noitada. Cheguei lá, meu cunhado tava na igreja. Me convidou ali pra... Deus já tinha assim, só tava faltando a presa, tudo montado, tudo organizado. Chegou ele, o cara começou a falar de Jesus e falar da cara da igreja. Ele tava na Bola de Neve, de Balneário Camboriú. Falava na época, né, o Rodolfo congregava lá e era alguém que influenciava a gente. E olha que coisa bacana, né? Porque para todo tipo de pessoa tem uma igreja. Para aquele que gosta de andar com terno, vai ter uma igreja. Para aquele que é tatuado, vai ter uma igreja. Para aquele que anda de bermuda, vai ter uma igreja. Não se preocupe com isso. Jesus vai te colocar no exército certo. Silas pregou, acho que em 2009, no Bola, ele pregou sobre a multiforme graça de Deus. Várias formas de Deus manifestar sua graça e salvar. Cara, quando eu cheguei na igreja muito diferente do que eu era acostumado, né? Cara, aquilo me impactou, porque eu ouvi um testemunho naquela noite, eu escutei os louvores, e eu me identifiquei com a tribo. Mas o que mais foi marcante naquela noite foi que eu consegui entender a palavra. Não foi algo distante, sabe? Foi algo que eu consegui entender. Prático. Era a minha linguagem. Era a minha linguagem, eu consegui entender a palavra. Você é benção demais, você é benção demais. Comecei a olhar para a galera, ver uma galera com o mesmo estilo de roupa, né, não falando palavrão, né, na época eu ainda falava. Sim. Mas trocando uma ideia, eu me senti inserido no corpo, me senti inserido. Você não se sentiu um peixe fora da aquário, né? Cara, assim, pô, aqui é o meu lugar. Eu não aceitei Jesus naquele dia, mas eu voltei diferente. A minha esposa, ela veio do catolicismo, naquele dia ela tomou a ceia. E como eu vim da igreja, eu achava que eu entendia o que era. Eu olhei para ela e falei assim, eu digo, o que tu vai tomar ceia, cara? Se tu tomar isso aí indignamente, tu passa a ser réu da morte de Cristo, cara. E ela tipo, maior peso, né? Uma condenação. Estou fazendo uma aliança com Deus. Eu digo, que aliança, cara? Tu não entende? Você que não estava entendendo. Esse cara te acostumou. E aí eu falei, tu é acostumado a roubar hóstia e tomar o vinho do pai. E tu tá aqui na igreja agora querendo que ela não, estou fazendo um propósito com Deus. E ela fez. Ou seja, Deus pegou todo mundo num momento só, meu irmão. Ela fez, a gente voltou de Balneário, voltou embora. Eu tinha um problema sério com o álcool. A minha droga era o álcool, eu me chapava com o álcool, não usava outro tipo de substância. E ela também, né? Ela ia no mesmo barco, ela fez um propósito com Deus, eu não bebo mais, não quero mais. Até que, né, o Senhor foi trabalhando... E sabe, pastor, desculpa só um instantinho. Em 2006. Tem gente que acha que a droga, o álcool, seja lá o que for, é impedimento para ir para a presença de Deus. Acham que tem que estar perfeitinho para depois ir para a casa do Senhor. Vai com tudo. Deixa ele arrumar a casa. Deixa ele ajustar, limpar da maneira como ele quer. Porque só ele sabe fazer isso. E fez. Em 2006. A gente voltou, não tinha Bola de Neve, né, em Sombrio. A gente não sabia que tinha Laguna. A gente foi para a Igreja Batista do Apóstolo Ciel, que tinha sido meu professor. Ele é carioca. Então a coisa mudou. Enquanto um carioca, a coisa muda. Ele me deu aula de educação religiosa no colégio, e era flamenguista, como todos os flamenguistas. Cara, a gente fez uma amizade, então eu me senti à vontade de ir na igreja, que ele era pastor. Legal. A gente ficou lá 1 ano e meio, cara, entreguei meu coração para Jesus, a família, Jesus foi curando, libertando, transformando. E uma das coisas, né, que a minha mãe orava e declarava tanto para minha vida, como minha irmã, meu pai, né, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tive a oportunidade de viver a profecia, de viver a palavra, né? Tive essa oportunidade para a honra e glória de Jesus. Então, você que está aí, que tem essa palavra, você já leu, está escrito lá em Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente precisa saber batalhar pelas profecias, a gente precisa saber batalhar por aquilo que Deus está falando. Por isso que ao ver um vídeo desse, você precisa... Pare o vídeo, comece a orar, comece a declarar sobre a sua genealogia, sobre aqueles que virão, sobre aqueles que você convive, que eles servirão a Deus e queimarão mais do que você. Porque prepararam, e olha só, seu pai, sua mãe, sua avó oraram,
E olha que coisa benção, que Deus não apenas te salvou, hoje Deus te usa para salvar outros. Isso, o que eu posso viver hoje na presença de Deus, junto com a minha esposa, né, Suelen, é aquilo que a palavra diz, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais entrou no coração do homem que Deus tem preparado para nós. Querido, eu tive a oportunidade de ministrar agora nos 534 anos da Reforma. Sim. Foi 534 anos da Reforma Protestante, no dia 31. Eu ministrei num pavilhão próximo à minha casa, próximo de onde eu cresci. Era uma fábrica de calçado, uma igreja de Sombrio, ela alugou esse pavilhão e eu tive a oportunidade, fui convidado pelo Conselho de Pastores da cidade. Bacana, bacana. Quando eu olhei para aquela fábrica, eu estava no meu bairro, pessoas que eu cresci estavam congregando. Jesus, que privilégio, que privilégio. Eu tive a oportunidade de olhar e ver exatamente essa palavra. Eu nunca imaginei isso, ser salvo para mim, né? Ter sido alcançado por Deus naquela forma de vida que eu tinha já era maravilhoso, já é maravilhoso. Imagina então ser salvo, ser ministro, ser um homem de Deus lá. Isso é algo, isso é graça sobre graça, graça superabundando onde havia pecado. Pô, e mais uma vez Deus faz conexão com alguém do Sul. Muito bom! Pastorzão, dá um abraço aí pro teu povo, manda um shalom, um abraço, sei lá, se comunica com o teu povo aí. Família, que Deus os abençoe no nome de Jesus. Isso aqui é algo que eu nunca imaginei, né? Por trás das câmeras aqui está o Pepeira, um amigo que Jesus me deu há alguns anos atrás, e eu olho para essas conexões que Jesus fez. Se não fosse Cristo Jesus, eu não estaria aqui, não teria conhecido o Pepeira, eu não estaria na casa aqui do irmão Cláudio que nos recebe, eu não tinha conhecido. Desconhecido, né? Apesar de ser vascaíno, né? Mas vai orar por mim no final. A Bíblia diz aí como tu tá, né? Família, Deus abençoe, tá? Abre o coração para Jesus. Ele me encontrou. Aí. Jesus. Aí, eu até tossi, ó. Jesus me encontrou na pior forma possível, me amou, me salvou. Então, cara, vai até Ele, né? Não importa a situação, o momento que tu esteja vivendo, fale com Deus, converse com o Senhor. A Bíblia diz para a gente ir para o secreto, que no secreto Ele nos abençoaria. Faz isso. Eu acredito que, né, tu também vai viver aquilo que eu tenho vivido hoje. Eu nunca imaginei estar onde eu estou, conhecer as pessoas que eu tenho conhecido. Eu sei que Ele vai fazer grandes coisas na tua vida também. E se você não se inscreveu no canal, corre lá, se inscreve. Vai lá, compartilha com as outras pessoas. E eu fecho os vídeos com uma frase, pastorzão. É o seguinte: seja naturalmente sobrenatural. Essa é a frase. Vamos falar junto? 3, 2, 1 para poder fechar? Seja naturalmente sobrenatural. Isso aí.